Verso 19, eu cometi um erro. É porque na hora de ler eu li errado. Eu coloquei como saúdam Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Na realidade, Timóteo está na casa de Onesíforo. Tá? E Paulo está dando saudação a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Então, quer dizer, ele está lá. Por isso que ele fala de Onesíforo. Tá? É estranho, ele falou que ele estava só. Eu também achei estranho, mas eu marquei nada. Não, mas mesmo assim ainda tem jeito com ele. Ó. Aí 21 ele fala. Procura vir antes do inverno, Eubulo, Pudente, Livre, Cláudia, todos os irmãos que saúdam. Então Quer ele está dizer, com esses essas irmãos pessoas. estavam lá, possivelmente já estavam lá e talvez fossem aqueles que iam levar a carta. Tá? E na realidade, dos que eram companheiros de Paulo, só Lucas ficou. E Lucas foi o que finalizou junto com o apóstolo Paulo. Então me perdoe porque eu posso errar também. Então vamos lá para Tito. Tito é uma carta pequena e também, da mesma forma, Paulo escreve a Tito da mesmo jeito como para Timóteo, ou seja, relembrando a Tito que está lá cuidando de uma igreja e ele também já alertando. Verso 4 do capítulo 1 ele diz assim, ó: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Tito também era filho na fé do apóstolo Paulo. Aí ele diz aí no verso 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade, estabelecesse presbíteros como já te mandei. Então, quer dizer, deixou ele em Creta, mas que ele fosse de cidade em cidade, já separando presbíteros para ficarem cuidando da igreja. Então, quer dizer, Tito tem uma responsabilidade muito grande, né, de passar nas cidades e já deixar os presbíteros. Aí no verso 7 ele diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Quer dizer, o próprio profeta da cidade deles dizia que eles eram o quê? Mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aí ele diz: mas esse testemunho até que é verdade, mas procura fazer com que tudo isso funcione corretamente. Está vendo? Da mesma forma que ele pede para Timóteo, ele também pede a Tito agora que separe esses bispos para cuidar da igreja, mas tudo do mesmo jeito, tá? Capítulo 2, ele diz lá: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, que é aqueles que vão refletir, são reflexivos, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então o que ele está querendo dizer? Que as mulheres mais idosas, que cuidem das mais novas, que orientem as mais novas, tá? Por isso, assim, quando você tem um casamento e você tem os padrinhos devem ser pessoas de mais idade, tá?
Por quê? De preferência casados. Porque é eles que vão orientar o casal. Não é apenas estar lá para dar presente. Tá? Mas eles vão estar orientando o casal, porque vida de casado é fácil? Não é. Vai precisar de apoio? Vai precisar de ajuda? Vai. Então por isso existem os padrinhos. Os padrinhos irão orientar esses casais para manter o casamento. Então é assim que deveria ser. Só que hoje é mais mostrar o que tem para mostrar. Né? Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer e dizer de nós. Ou seja, tudo que eu estou ensinando, eu tenho que pôr em prática, para que ninguém venha falar alguma coisa. Porque falar é fácil, agora agir e estar fazendo aquilo que é reto é o que é difícil. Então não é diferente de Timóteo. Ele está orientando e mostrando que realmente o obreiro deve ser. Lá no capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Admoesta-os que sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e sejam preparados para toda boa obra. Então quer dizer, eu devo ser obediente a quem? Às autoridades, não é? Governamentais. Então eu tenho que ser obediente, a não ser que esse governo venha infligir a minha fé. Aí é diferente. Mas enquanto estiver de acordo, porque como o apóstolo Paulo disse, se o governo ele foi colocado justamente para o bem. Agora, se está querendo algo ruim contra nós, aí é diferente. Aí vai mudar a situação. Tá? Verso 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes. Para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Está vendo que nessas últimas cartas, o apóstolo Paulo pega pesado em cima de questão de boas obras? Ou seja, nós temos que fazer boas obras. Se eu sou santo, se eu sou salvo, eu tenho que ter boas obras, eu tenho que ajudar o meu próximo. Mas não entre em questões loucas, genealogias, contendas, nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não tem necessidade de ficar discutindo, não é questão de lei, questão... Você está perdendo tempo. Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evitam. Se falou uma vez, falou duas vezes, sai fora, deixa quieto. Não vá mais ficar tendo dor de cabeça. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. E aí ele termina dizendo também, verso 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Ou seja, eu preciso produzir frutos. Como que eu vou produzir frutos? Se eu não tenho boas obras, se eu não faço aquilo que é necessário. Saúde todos que estão comigo, saúda tu e os que amam a fé. A graça seja com todos vós. Amém. Agora vamos para a carta de Filemão. Está acabando já. Últimas cartas do apóstolo Paulo dentro do Novo Testamento. Quer dizer, há dúvidas na questão do Hebreus. Tá? Mas vai encerrar agora com Filemão. Filemão tinha um escravo. Ele era cristão, era crente. Ele tinha um escravo e esse escravo, pelo jeito, roubou e fugiu. E quando Paulo foi preso, ele encontrou com um escravo lá, que é o Onésimo. Ele encontrou Onésimo dentro da prisão. E lá dentro da prisão ele se converteu. E aí ele falou que era escravo de Filemão, que era fugido. Aí Paulo falou, então meu filho, a coisa está ficando feia, então nós precisamos acertar a situação. Falou, por que você fugiu de Filemão? Porque eu roubei, fiz tal coisa assim, e vim parar aqui. Aí, como o Onésimo agora está para ser solto, Paulo agora diz, então você volta lá para Filemão para reparar o erro que você cometeu. Ou seja, e uma coisa que tem que ser, e muitas vezes já vi isso, às vezes falar até na igreja, que é assim, a pessoa é um ladrão, é um criminoso lá fora, se converteu.
Beleza, ótimo, glória a Deus. Mas o que ele deve fazer? Pagar perante a sociedade. Pagar diante da sociedade pelo erro que ele cometeu. Ah, mas agora ele se converteu. Independente, ele cometeu erros. Quer dizer que agora, depois disso, está perdoado? Não, ele vai ter que pagar esses erros. Por exemplo, eu conheci isso há muitos anos atrás. Tinha um rapaz e ele mandava no bairro, né? Qualquer problema que tivesse, ele mandava matar. Ou ele mesmo matava. Tinha várias passagens pela polícia, muita coisa e tal. E os pais eram crentes. E eu lembro que quando eles eram crentes numa congregaçãozinha, eu lembro que uma vez até a polícia militar mandou aviso para o meu pai, que meu pai era policial, para avisar o pastor que se caso, porque quando ele apertava a coisa para o lado dele, ele corria para dentro da igreja, para se esconder. Aí a polícia já estava sabendo, aí ele mandou avisar meu pai para avisar o pastor que se caso acontecesse, a polícia ia entrar lá dentro para pegar ele. Beleza, foi, avisou o pastor, todo mundo sabia, todo mundo conhecia ele, porque os pais dele eram crentes da igreja. Aí, um dia, ele vai para dentro da igreja e tinha um pastor pregando. E ele foi lá se esconder. Não é que o homem se converte? Foi lá, aceitou Jesus e realmente se converteu. E quando ele se converteu, eu lembro que passou quase umas 2 semanas, ele já ia de terninho e gravata para o culto. Os pais ficaram felizes da vida. Aí um dos irmãos falou para ele assim, o pastor que estava na igreja falou assim, irmão, só que assim, você vai ter que pagar os seus crimes, né? Não é porque apenas se converteu que está tudo liberado, que está tudo liberto. Você cometeu crimes. Aí ele foi e conversou com o pastor presidente, e o pastor presidente falou, não, realmente, você vai ter que ir na delegacia e vai lá e vai se entregar. Aí ele foi para se entregar, se entregou, foi condenado, foi para um presídio. Aí, passado alguns anos, eu encontrei com o irmão dele. Eu falei, como que está o fulano? Rapaz, não é que o homem virou pastor? Foi verdade. E tem culto lá dentro do presídio. Ele faz culto lá, faz tudo acontecer lá dentro. Ou seja, quer dizer, mesmo ele sendo preso, ele continuou pregando o Evangelho. Então, quer dizer, a conversão, ela vai mudar a sua vida. Só que aquilo que você cometeu tem que ser pago. É o que acontece com Onésimo. Por mais que ele se converteu, ele tem que se consertar. E aí o apóstolo Paulo fala assim, você vai voltar lá e vai se consertar. O problema é que a lei grega, ela diz o seguinte, a lei romana, se um escravo é fugitivo, quando volta, se ou se encontrar, morte na certa. Aí Paulo então fala, não se preocupe, você vai lá, eu vou te mandar uma cartinha. E essa é uma das cartas lindas e maravilhosas do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz aí, ó. Verso de número 8. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem como pode ser, ele se tem separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens como companheiro, recebe como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, e reanimo o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. O que Paulo está dizendo? Onésimo sai com o rolinho de pergaminho e vai lá para a casa de Filemon. Chega na casa de Filemon, imagine o próprio Filemon, só que Filemon é cristão e ele tem escravos, tá?
Chega lá e diz assim, agora você voltou? Não, está aqui a cartinha. E aí, Filemão lê a carta e o apóstolo Paulo está dizendo, viu? Faça como se estivesse fazendo para mim, não como um escravo. E se ele te deve alguma coisa, eu mesmo vou pagar. Irmão, quer dizer, ele colocou-se no lugar de Onésimo. E aí ele diz assim, eu sei que você vai tratar bem dele, mais do que eu já estou pedindo. Agora eu fico imaginando, como foi isso tudo, né? Você tem uma carta, né, de apresentação para entregar para aquele que quer te condenar. E nós hoje? Você já tem essa cartinha? Alguém que assinou embaixo? Ele te deu uma carta? O que ele fala de você nessa carta? Ele pagou o teu prejuízo. Ele pagou aquilo que te condenava. E hoje ele te dá a liberdade. Você pode voltar para a casa do Pai sem impedimento algum. Está assinado embaixo pelo sangue de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos para Hebreus. Acabou? Eu só quero. Pra você ter uma ideia, aí no Filemão ainda, no verso 23 ele coloca lá, verso 22. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ou seja, vai orando, porque a hora que eu sair, eu quero estar com você. Logicamente, né? Porque Onésimo foi, e aí Paulo está dizendo que logo, logo eu vou estar aí. Quero ver se você fez realmente aquilo que foi dito. E ele coloca, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Quer dizer, então tinha mais um preso junto com Paulo. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esse Marcos é o Marcos dos Evangelhos? Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos está em todo lugar. Marquinho. Agora vamos falar a verdade. Esse Marcos poderia escrever o Evangelho? Quantas histórias ele ouviu? Tanto de Pedro como de Paulo, como dos outros apóstolos, não é? Então quer dizer, ele escreve aquilo que ele ouviu dos evangelistas, tá? Então vamos para Hebreus. Hebreus agora entramos num outro ponto, que é justamente aquela questão assim. Alguns teólogos acreditam que foi Paulo que escreveu Hebreus. Outros dizem, alegam que pode ter sido outra pessoa, porque não tem o nome do escritor, não tem o nome do autor, então ficou em aberto. Mas quando você lê a carta de Hebreus, você fala, nossa, mas tem uma carinha de Paulo, tem um jeitinho de Paulo, que depois dessas cartas que vocês já viram, conforme você vai lendo agora, e uma pessoa que para escrever Hebreus tinha que ter um vasto conhecimento do Antigo Testamento. Uma pessoa que tinha que ter um conhecimento da lei, um conhecimento do que era o tempo, como tudo funcionava, e ele faz a junção agora de Cristo. Desde o momento que nós vimos as cartas de Paulo, ele falando a respeito das leis, a respeito de tudo que estava sendo pregado, Paulo agora vai mostrar uma coisa, justamente até algumas cartas passadas ele falou a respeito das pessoas que estavam adorando anjos. E nessa carta ele vai falar justamente que os anjos estão abaixo de Cristo. Então, não podem ficar em receberem adoração somente a Cristo. Então, o que ele faz? Ele pega o Antigo Testamento e faz a junção do Novo Testamento. E nessa junção, ele já mostra dizendo, olha, o Antigo houve o quê? Apenas um símbolo para mostrar que o Novo agora é o que funciona. Aí você fala e se diz, camarada é Paulo. Mas nós não podemos dizer, justamente porque não existe comprovação. Deu para entender? Mas, uma vez um irmão falou assim para mim, irmão, foi Paulo que escreveu. Eu falei, bem, mas você acredita bem. Mas eu não posso dizer porque a Bíblia mesmo não me relata. E eu posso estar dando, por exemplo, uma informação incorreta, porque vai chegar naquele dia não foi Paulo. Aí aparece o irmãozinho lá, né? O Clemente, Timóteo, né? Ou Marquinhos. Como chama lá? O que foi separado apóstolo? Matias. Vai, né?
Ela não Ele apareceu não o quis nome. aparecer, né? O importante é que o registro foi feito. Essa é a realidade. Pode não aparecer o seu nome. O importante é que a obra seja feita. Pastor Melo, eu li um comentário que parece que a introdução dessa carta de Saberia foi perdida, por isso que não se identificaria. Pode ser, mas assim, os rolos, os pergaminhos, começam daí. Então, pode ser que tivesse uma... Porque é o que acontecia. Imagine que, vamos todos Não tem imaginar... salvação, né? Ela não começa Não. com uma carta. Porque ele já está escrevendo para quem? Os hebreus. Para todos os hebreus. Quer dizer, hebreus quer dizer aquele que é além do rio. Não é? E de certa forma está escrevendo justamente para todos os judeus. Para mostrar que Cristo é o Senhor. Aí o que acontece? Pode ser que, vamos imaginar o seguinte, alguém escreveu, havia saudação. Mas com o passar do pergaminho de um para o outro, perdeu. E alguém copiou. Pode ser. Mas como provar isso? O problema é que todos os pergaminhos de Hebreus começam daí. Então, a gente fica naquela. Será que depois das cópias foram feitas dessa forma? Então, dizer o que aconteceu no passado fica difícil. Vai lá perto. Hã? Vai lá perto. Vamos chegar lá, a gente sabe. Vamos lá, capítulo 2. No capítulo 1, desculpa. Eu já estou no 2 já. Estou querendo lá. Quero chegar em Apocalipse já na próxima semana. Vamos lá. Capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, que constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então ele está mostrando bem claro que Jesus é mais excelente do que os anjos. Lembrando que havia já também um grupo de pessoas dentro da igreja dizendo que Jesus era apenas homem. Olha que confusão que isso dá. Se é homem, anjo está acima. Aí o apóstolo Paulo também vai falar, viu? Mas ele foi feito homem abaixo dos anjos. Mas Deus o exaltou, colocando ele acima de tudo. Por quê? Porque ele também era Deus. Ele deixou a sua glória e se tornou homem para resgatar a humanidade. Imagine abrir mão de tudo, gente. E quando a gente fala, nós não vamos ser ricos, a gente fica nervoso. Imagine Jesus, né? Abrir mão de toda a sua glória. Vamos lá. Verso de número 9. Verso 8, desculpa. Mas no Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como mantos enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ele não falou para os anjos, ele nos convidou para sentar junto dele. Então ele está dizendo, os anjos são ministradores. A quem? A favor dos santos. Então os anjos estão a nosso favor. Mas lembre-se, anjo está acima de nós. Não adianta querer mandar neles. Eles estão a favor de vocês. Eles estão guardando vocês, estão ajudando vocês. No momento de situações difíceis, os anjos te guardam. Só que tem um grande problema. Pense no seguinte, ó.
eu vou dar aula de angelologia. Você está aqui. Deus coloca anjos ao seu redor. Porque ao derredor tem o quê? Tem um bramando como Conversa leão. curta lá, correndo de volta, bramando como um leão. Ele não é leão, ele quer imitar o leão. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Coloca os anjos à sua volta, tá? Você está no centro, os anjos estão te guardando. Então quer dizer que todo mal que vier para atacar você, os anjos estarão em combate. Ai, Jesus, esse mais. Vai que o anjo falha. O anjo, ele atende você? Atende o que você pede? Ele atende a voz do Pai. Senhor. O Senhor te dá livre-arbítrio? Sim. Então os anjos automaticamente também te dão o direito de escolha. Aí chega aquele endemoniado, o Lúcifer. Vocês conhecem o Lúcifer? O irmão Lúcifer. Ele chega e fala assim: ô irmão, vim hoje na tua casa tomar um café. Posso entrar? Espera aí. O anjo já vai barrar, ele vai matar ele na hora? Não, ele está pedindo. E você fala o quê? Sim. Entra, irmão. Beleza? O anjo dá a passagem porque você autorizou. E aí o camarada entra. O anjo vai poder fazer o quê? Porque você deu a liberdade. Por isso, cuidado com a liberdade que você dá, porque o inimigo ele é muito esperto, ele tem milhares de anos de experiência, ele sabe como manipular, ele sabe como fazer. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Os anjos estão ministrando a favor de vocês, Deus colocou a favor de vocês, para ajudar vocês. Só que cuidado, porque às vezes você está abrindo brecha, pedindo para os anjos se retirarem, para que o inimigo entre, e nós temos que tomar cuidado. Por isso, em todo tempo, orai. Peça a Deus dom de discernimento, para saber quando a pessoa estiver chegando lá, para saber se realmente está vindo com boa intenção ou com má intenção. Se for com má intenção, já fala: hoje eu não posso porque os anjos hoje estão ao meu redor e eu já falei para eles me ajudarem. E eles vão atender? Não. Eles não estão lá por sua causa, estão lá porque Deus mandou. Não é? Aí Se nesse fosse caso assim, a gente pede ao Senhor que manda os anjos, né? Sim. Para nos guardar. Então os anjos estarão ali trabalhando porque Deus o manda. Eu já vi muita gente pregando dizendo: irmão, pede para o teu anjo subir lá e buscar a tua bênção. E teve já pastor dizendo: irmão, eu já falei com o anjo está trazendo a tua bênção. Eu falei: eita, homem poderoso. A bandeja de ouro. A bandeja de ouro. Faltou uma bandeja, não lembrava da bandeja. Capítulo 2, ele diz assim, ó: como escaparemos nós, verso 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo atribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituísse sobre as obras de tuas mãos. Deus deixou a obra para quem fazer? Para nós, Ele deixou essa obra para nós. E aí ele diz assim: quem é o homem? Quem somos nós? E uma coisa interessante que ele coloca justamente nessa passagem, ou filho do homem para que o visites. Você já recebeu a visita do Senhor? Já? Quando? Sabia que todo dia pela manhã Ele vai ao teu encontro? Sabia que todo dia pela manhã Ele está do teu lado?
O próprio Jó diz: Senhor, quem é o homem para que o visites pela manhã? Que ela esteja lá pela manhã, porque Deus ele está em todo tempo conosco. E muitas vezes a gente parece que nós muitas vezes estamos esperando como diz assim, a aceitação das pessoas que estão ao nosso redor. Queremos ser bem vistos pelas pessoas que estão ao nosso redor. E esquecemos que todo dia pela manhã tem um esperando para te saudar pelo bom dia, né? Esperando você acordar 10, 11 horas da manhã, mas ele está lá esperando, mas ele espera, né? Agraciado, esperando a sua saudação pela manhã. E como que você faz? Já levanta, derrubando tudo de volta, não para. Lembre-se que Cristo está ali ao seu lado, esperando pelo teu bom dia. Porque o marido não importa. Precisamos fazer reunião de casais. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. 5 horas da manhã não é hora de dar bom dia, né? Só acho também. Só acho. Não. Coloca o nome dela, tá no negócio lá de casal. Ah, tem não. 5 horas da manhã, bom dia. Ai, misericórdia. Levantando para trabalhar, o campeão que não vai trabalhar, olha e fala: bom dia, feliz aniversário. Natal, marido. Vamos lá, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Olha que coisa linda, mostrando que Jesus deixou tudo para se tornar um homem menor que os anjos, para trazer esta salvação para nós. É aqui que os testemunhos de Jeová dizem que Jesus não é Deus por causa disso, né? Ele foi feito. Pega só o verso separado. Que ele foi feito menor que os anjos. Porque é o primogênito da criação, quer dizer, é primogênito, então quer dizer, ele é o primeiro, então quer dizer, da criação. Não, se você pegar realmente o contexto de tudo, ele está dizendo que é o primogênito porque ele nasceu. De todos os seres celestiais, quem foi o primeiro que nasceu? Como homem? Jesus, então ele é o primogênito. Né? E se colocar realmente eu acho que até a versão da inglesa do Rei James diz assim: ele sim é o primogênito, ou o primeiro que deu a criação. E daí dá uma outra atenuidade na questão da palavra. Então quer dizer, Jesus ele é o primeiro dos mortos a ressuscitar. Ah não, mas peraí, não ressuscitou lá o cara que foi jogado na sepultura de Eliseu? O menino que Elias lá não ressuscitou? Ah, mas como que ele é o primeiro? Lázaro, como que Jesus é o primeiro a ressuscitar? Mas ele vive para Porque ele foi o primeiro a ressuscitar e não morreu mais. O restante morreu tudo de novo. Capítulo 3. Pastor, o senhor estava falando de interpretação da Bíblia. Uma vez nós estudando, teve um professor que falou que o português perde muitas coisas também na parte da tradução. Não só o português, como o inglês, o espanhol. Qualquer língua que você vai traduzir para uma outra vai perder. Por exemplo, é a mesma coisa você falar assim, a palavra saudade. O que é saudade? Para nós é um sentimento. Mas em qualquer outro país não existe a palavra saudade. Só no português. Quer dizer, se eu tiver que traduzir para uma outra língua, eu já vou perder ela. Então o que é melhor fazer? Aprender hebraico. E ler a Bíblia em hebraico. E entender hebraico. Estude hebraico. Meu Deus. Não é? E grego. Oi, anjo que... anjo lá. Não entendi. O irmão falou o quê? Tem umas coisas aqui. Mas vamos lá. Capítulo 3, verso 7.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. A carta foi mandada para quem? Para os hebreus. Ou seja, os judeus. Ou seja, ele está justamente pregando para os judeus, para que eles recebam essa salvação também. Por quê? Ele está mostrando a ligação que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É a mesma coisa. Tente pregar para um judeu hoje, mostrar que Jesus é o Senhor. Ele vai falar, não, pare com isso. Jesus foi um homem, ele foi um pregador aí, não é? Pode até ter sido um profeta, mas de Deus nós só aceitamos Moisés. Então o autor de Hebreus, ele está justamente fazendo o quê? Mostrando através do Antigo Testamento, apontando para Cristo. Ou seja, você tem que aceitar Ele, então não endureça o coração, aceite. Porque se você aceitar, você recebe essa salvação. Aí verso 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Verso 10, verso 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Ou seja, como aconteceu no passado lá com o povo de Israel que endureceu o coração, ele está dizendo para nós, não endureça, aceite a Cristo. Enquanto se diz hoje, verso 15, ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos, os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então quer dizer, provocaram os 40 anos no deserto. Não sejamos assim também. Aí se você parar para analisar a nossa vida espiritual, quantas vezes eu provoquei o Senhor? Quantas vezes eu reclamei porque eu não tinha aquilo que eu queria? Quantas vezes? Eu fui na igreja e voltei da mesma forma que eu fui, reclamando ainda. E estou bravo com Deus. Quantas vezes eu provoco isso? Gente, o apóstolo está dizendo justamente, o autor de Hebreus está dizendo justamente isso. Viva a sua vida sem provocar a ira do Senhor. Viva com honestidade, viva com fidelidade. Faça aquilo, tudo que acontecer, lembre-se, tudo acontece para quê? Em favor teu. Deus está planejando todas as coisas para que concorram para o teu bem. Você pode não entender agora, mas no final você vai entender. Então não reclame, espere. Ué, o momento que se passou no deserto faltando água, vamos esperar. Você acha que Deus vai deixar a gente passar sede? Né? Vamos esperar, Deus vai providenciar água. Mas o que a gente fez? O que a gente faz? Já murmura, já reclama. E vamos brigar com o líder. Ô Moisés, nós estamos morrendo de sede aqui, não vai ter água? Aí toca Moisés orar e Deus fala, não, vai lá, toca na rocha, faz nascer a água. Ó, está aqui a água, bebam água, ai, glória a Deus, ai que bênção, ai que Deus maravilhoso, mas que Deus é empregado, não é? Então o autor está dizendo bem claro, cuidado na sua carreira de fé, não endureça o coração, seja fiel, aceite Jesus, faça a vontade dele. Capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha que situação. Hoje está dizendo que a palavra ela é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes. Ela corta de um lado e corta do outro. Então, quando eu estou pregando para vocês, comportando vocês, e automaticamente também estou me. Por quê? Dói? Machuca? Né? E mais só que em tudo isso a gente sabe que Deus está no controle. E ele fala que chega até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, entre juntas e medula. Está
aqui. A palavra, ela te ataca onde? Na mente, na junção de juntas e medulas. Onde está a divisão da alma e do espírito? Está aqui. Ou seja, ela atinge a nossa mente. E quando ela atinge a nossa mente, ela faz toda a transformação. E não adianta só ouvir daqui. Ela tem que fazer guarida aqui. E no Antigo Testamento diz assim: e leve a palavra, leve a lei sobre a tua fronte. Aí os judeus levaram ao pé da letra, fizeram os 10 mandamentos, bem pequenininhos, rolinhos, colocaram umas pedras e colocam na testa e amarram. Eu estou levando a palavra na minha fronte, na minha testa, todo dia. Não é isso. Ficar do lado de fora é uma coisa, o que precisa é estar lá dentro. Não adianta eu apenas mostrar para os outros. Não é? Só a aparência. Tem que mudar lá dentro. Se não mudar lá dentro, não resolve nada. Capítulo 5. O capítulo 5 ele vai falar lá no verso 3. E por esta causa devo a ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Está mostrando justamente o quê? O que acontecia no Antigo Testamento e o que acontece agora, quando você é servo do Senhor. Aí ele diz lá no verso 8: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele já vai falar lá no capítulo 7 sobre Melquisedeque. Já vamos falar sobre isso. Mas vamos para o capítulo 6. Então o que ele está fazendo? A junção do Antigo Testamento com o Novo. Mostrando quem? Cristo. Por quê? O que acontecia? Estão entrando os doutores da lei. Lei. Tem que atender a lei. Aí essa carta está dizendo, espera, tudo apontava, a lei toda apontava para quem? Cristo. Então hoje nós temos que viver quem? Cristo. Capítulo 6, aí entra a questão do batismo. As pessoas se arrependiam, batizavam. Aí pecavam, batizavam de novo. Aí ficava crente, maravilha. Aí no pecado, vamos batizar de novo. Primeiro batismo não valeu. Por quê? Mata, ressuscita. Mata, ressuscita. Mata, ressuscita. Aí ele ressuscita, morre de novo. Então ressuscita de novo. Porque o que acontece? É esse que tem que ser? Não. O batismo é um só. Você se arrependeu, você vai descer as águas. Está dizendo, eu estou morrendo para o mundo e vou agora ressuscitar para Cristo, numa nova vida. É apenas um simbolismo, mas representa muito pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O batismo é um só. Olha o que ele diz aí no verso 4 do capítulo 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que ele está querendo dizer? Se você só foi salvo, você foi batizado, você já é participante do Espírito Santo, já faz parte da mesa de Cristo, e cair no pecado, todo mundo está sujeito. Eu não preciso de novo levar para o batismo, porque se eu estiver fazendo isso, eu estou crucificando Cristo de novo, e como se Cristo estivesse passando por toda aquela situação novamente. Então é pecado batizar de novo? Sim. Ok? Pastor, com base nessa passagem aqui, que algumas igrejas também dizem que depende do pecado, não tem perdão. Também. Não, aqui não vai ter mais perdão. Aí Jesus diz o quê? É possível que alguém que foi iluminado seja de novo, né, que caia. Aí entra aquela questão da predestinação, e mesmo que a pessoa peque, vai continuar ao caminho certo. Então assim, eu não creio, eu falo assim, porque dentro da palavra, quando se fala em questão de predestinação, porque a pessoa uma vez salvo para sempre, está errado. A igreja é salva. Concorda?
Sim. a igreja está salva. São todos predestinados. Agora, quem faz parte dessa igreja? Só Deus não sabe, né? Quem vencer, né? Ao que É o que vencer, né? vencer. Quem vencer. Porque depois quando você vai ver lá em Apocalipse, se você não se arrepender, se você não fizer, quer dizer, então pode perder. Você pode perder, não existe predestinação. Agora, a igreja sim está predestinada. Porque Já isso é já certo, desde o né? começo. Agora, quem faz parte dessa igreja? Quem faz parte desse grupo? Somos nós? Então façamos de tudo para estar nessa Pra igreja. ser parte. Fazendo parte desse grupo. Tá? Mas o que justamente se pega nesse ponto é justamente a questão do batismo de novo. Se eu estou batizando de novo, eu estou crucificando Cristo novamente. Então nós não ganhamos salvação? Oi? Então nós não ganhamos salvação? Se nós não ganhamos salvação, ganhamos. Hoje você está salvo, eu acho. Hoje está salvo. Agora amanhã você pode garantir? Não. Então. Agora eu tenho que me garantir. É nesse sentido, né? Não é? Por quê? A salvação ela está sujeita a quem? A mim, eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso escolher. Agora, o que eu não consigo entender é assim, a pessoa uma vez salva, né, uma vez salva em Cristo, recebeu a salvação, ela pecou, ela pode se afastar, mas voltar para o mundo, fazer o que fazia antes, então quer dizer que essa salvação não valeu nada. Quer dizer, não sentiu nada. É uma coisa mentirosa. Não é conversão. Não é conversão. Mas, pastor Marcelo, aí entra eu entendo que é um grande erro nosso, quando eu digo nosso das igrejas, é a falta do ensino. Sim. Porque a maioria das pessoas se convertem em uma religião e não ao Cristo. E acha que A através do igreja rito ensina as religioso. pessoas a serem religiosas e não cristãs. Sim. Então, boa parte vai para a igreja. Por isso que a maioria fala assim, eu parei de ir na igreja. Porque na verdade não foram para Cristo. Porque assim, a própria religião em si não vai salvar. O que salva é Cristo. Então muitas vezes eu posso me entristecer com a minha religião, por exemplo, com a igreja que eu estava. Eu posso me entristecer. Mas voltar para o mundo, fazer o que eu fazia antes, eu acho bem difícil. Por quê? Porque uma vez salvo, você pode se entristecer. Mas qual vai ser a busca sua? É Cristo. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar um outro grupo, que pelo menos eu entenda que está diante dentro da palavra. Se eu não encontrar, eu vou fazer um grupo comigo, ué. Gente, vamos seguir a palavra. Não é o que acontece? Então eu falo assim, que nem existem muitos hoje desigrejados. Não é? Por quê? Porque eles não se adaptam mais dentro da igreja. O que eles estão fazendo agora? Culto nas casas. Então nós estamos voltando lá atrás de novo. Lógico que tem uns que estão desviados. Os desigrejados é complicado, né? Mas eu falo alguns desigrejados porque se entristeceram com as questões religiosas. E aí o que eles estão fazendo? Culto nas casas, estão tentando voltar ao primeiro amor. Cara, e fala, é um desigrejado ou um desviado? Ah, não. É um Eu demoniado. sou uma Vamos colocar assim. desigrejada. Eu não tenho igreja. E se você perguntar pra mim, eu rodei várias igrejas aqui em Sorocaba e vou dia 26 na minha folga para São Paulo, para uma igreja que eu gosto muito. Porque, sinceramente, eu não sou ninguém. Mas é horrível você não ser ninguém, outra pessoa que também não é ninguém olhar para você com um olhar de desprezo. Eu não quero ser desprezada, porque eu amo as pessoas e eu quero ser amada. Então, mas é o que eu falo, igreja vai salvar? Não vai. Então, assim, existem muitas pessoas desigrejadas e elas buscam justamente o quê? Esse grupo. Que haja esse grupo, que haja essa turma. Eu falo assim, então alguns estão voltando ao primeiro amor. Agora, existem muitos desigrejados que, por não concordarem e também não querem mudar, aí ficam desviados. É complicado. Mas deixa eu perguntar em relação a vocês falam aquele que nasce da água e do Espírito, né? Então, as pessoas pregam muito, nascer da água, aquilo, mas às vezes as pessoas da igreja não têm esse contexto da importância que é nascer do Espírito, né? Isso que eu queria saber. Se a pessoa só se batizou, mas está amando da igreja, ela não nasceu do Espírito, como que fica essa nossa nascida do Espírito? Ela não teve mudança, Não teve esse encontro do Espírito Santo. aí foi só lavagem do corpo. Só lavagem do corpo. Religiosidade. É religiosidade. Porque o problema maior, hoje o problema maior é assim, se você está dentro de uma igreja, por exemplo, o pastor está dirigindo o trabalho, se ele não tiver salvação de almas, logo o pastor tira ele. Mas, pô, não está salvando ninguém lá? Não é? Mas é uma coisa que eu penso assim, não é eu. É
É uma coisa que automaticamente as pessoas podem vir, podem aceitar Jesus. Aí o que acontece? Muitas vezes o pastor olha o filho do irmão que está com 12 anos já, irmão, é batismo, vamos batizar. Aí olha o outro, chegou um crente agora, um novo convertido agora, já prepara para o batismo. Quer dizer, é uma coisa forçada. Será que há realmente salvação? Um exemplo disso, 100 pessoas aceitam Jesus. 30%, 30 delas vão para o batismo. 3 permanecem na igreja. E isso é um dado geral. Mas eu queria saber assim, o que eu vou falar, eu queria saber em relação que aquele que não nascer do Espírito d'água e do Espírito Santo, ele não teria como ser ressuscitado, porque Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo, né? Então essa pessoa, na ressurreição, ela não seria ressuscitada por não ter o Espírito Santo, por ter ficado ativo o Espírito Santo. Porque assim, pelo que a gente entende dentro da palavra, assim, a partir do momento que você aceita Jesus, automaticamente o Espírito Santo passa a fazer parte de você. Então não tem como. Agora, se eu não aceitei de verdade, aí é outra história. Só que não cabe a mim, é de cada um. Quer dizer, eu dizer para pensar se vai ser salvo, se não vai, não cabe a nós, cabe a Deus. A gente só olha de fora. Tá? Então vamos lá, capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, lembra do Melquisedeque? Lá no Antigo Testamento, que quando Moisés foi lá, derrotou os reis para salvar o sobrinho dele, ele deu dízimo para Melquisedeque, não é? Tudo aquilo que ele arrecadou dos reis, ele deu 10% daquilo que ele arrecadou para Melquisedeque. E olha só, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, além de rei, ele era sacerdote. E que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. E também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não desde o princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Gente, que confusão que a turma faz, achando que o Melquisedeque está perdido pelo mundo aí. Ah, porque ele não tem início, não tem fim. Para, o apóstolo Paulo, ele apenas fez o quê? Uma comparação. O autor de Hebreus. Tá difícil. Eu já vi em tanta carta de Paulo, né? O autor de Hebreus, ele faz uma comparação de Melquisedeque. Lógico que Melquisedeque teve pai e teve mãe. O problema é que não foi relatado na palavra. E aí o autor, ele pega essa passagem dizendo assim, olha, pode ver, não tem genealogia. Não quer dizer que ele não tinha genealogia. É que a Bíblia não fala. Não mostra, né? Não mostra. E ele era rei de Salém e sacerdote. Então ele faz uma comparação com quem? Com Cristo. E Cristo não tem uma genealogia como ele Deus é, ou seja, ele é eterno, ele não tem um início, ele não tem um fim. Ele faz apenas uma comparação. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim, irmão, me mostra o mistério de Melquisedeque. Eu falei, que mistério? Eu não vejo o mistério em Melquisedeque. Eu vejo o mistério em Cristo. Por quê? Ele é o eterno. O apóstolo já ia falar. O autor, ele apenas faz o quê? Uma comparação com Melquisedeque. Olha, como Melquisedeque não tinha genealogia, não apresentou, Cristo não tem uma genealogia. Ou seja, ele não tem um início, ele também não tem um fim. Ele é eterno. Tá? E ele é sacerdote e também é rei. Não é? É apenas uma comparação. Então não há dor de cabeça em cima disso. Ok? Agora, Eu? em relação a eles não tinham genealogia na Bíblia? Não entendi. Em relação aos levitas, a genealogia deles não era descrita na Bíblia? Sim, não era, era descrita. O problema é que Melquisedeque, imagine assim, Apareceu e sumiu. apareceu, Abraão aparece Melquisedeque. Quem era ele? Era rei de Salém. E também era sacerdote. Recebeu o dízimo, abençoou e foi embora. Foi embora, acabou a história. Não foi porque ele pediu, né? Ele só recebeu Sim. porque o Abraão quis Ninguém, dar, por né? exemplo, quem escreveu lá em Gênesis, eles foram atrás de Melquisedeque e falaram, viu, de onde você é? Qual é a sua genealogia? Por que você é sacerdote? Por que você é rei? Não temos esses detalhes. E aí o autor, ele aproveita isso para mostrar a comparação com Cristo. Por quê? Sim. Qual é a ideia dele? Ganhar os hebreus. Verso 9. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi,
que recebe dízimo. Pagou? Aí as pessoas pegam nisso e falam, tá vendo? Tá aqui, ó, Novo Testamento fala que tem que pagar dízimo. Aí lá foi eu de novo. Vamos continuar o verso então. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Ele colocou até entre parênteses. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Quer dizer, se fazendo a lei, pagando o dízimo, pagando para o sacerdote lá, que era o Melquisedeque, isso desse salvação, por que Jesus precisava vir? Entendeu? Vocês entenderam? Verso 12. Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se também muda a lei. Ai, que benção. Então eu preciso pagar o dízimo? Não. Isso era para o tempo da lei. Está bem claro aí, gente. Só que as pessoas só pegam essa parte porque eu tenho que cobrar. Verso 27. Que não necessite como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Quem fez isso? Jesus. Cristo. Ele não precisou pagar pelo pecado dele, porque ele não tinha pecado. Ele pagou pelo pecado de quem? Nosso. Capítulo 8. E aí ele vai falar justamente sobre o antigo pacto. Verso 13. Dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então quer dizer, aquilo que era velho, acabou. Veio um novo conceito. Deu para entender? Ou seja, nós vivemos o tempo da graça. Nós não vivemos mais o tempo da lei. Tranquilo? Capítulo 9. Mas, verso 7. Mas no segundo, só o sumo. Capítulo 9, verso 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não é desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas com o seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Antigamente, o sacerdote entrava na segunda parte do templo, no Santo dos Santos, aspargia o sangue para fazer a remissão do pecado. E depois, todo ano, tinha que ser feito novamente. Mas uma vez feito por Cristo, eu não preciso mais ter isso. Uma vez, a partir do momento que eu creio na salvação, eu sou salvo por Ele. Não preciso mais ficar matando bode. Tá? Verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento. Ou aliança ou testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa na herança eterna. Então, o primeiro testamento é válido? Já que veio o segundo? Não, o primeiro já foi. Vamos para o verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote cada ano. Entra no santuário como sangue alheio. Quer dizer, ele cumpriu a sua parte, foi até diante de Deus e falou: está consumado, acabou, a salvação está ganha. E aí que eu acho uma parte linda, verso 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado e pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, todas as gerações passadas, e eu vou falar para vocês, depois a gente vai explicar mais para frente, as gerações que eu digo antes das gerações adâmicas, antes da geração adâmica para trás, também passaram por situações semelhantes, só que não tinha, por exemplo, o sacrifício de Cristo lá, Cristo tinha que morrer por eles, não.
depois quando veio Adão teve que morrer por ele também? Não, isso só veio acontecer agora. Senão, em cada geração Cristo tinha que morrer por alguém. Então ele morre uma vez só pelo pecado de todos. Por isso que fala então, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Isso. Porque como houveram outras gerações, para cada geração ele teria que morrer. Isso. Ok? Capítulo 10. Lá no verso 25. Ele diz assim, ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto deles que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Aí que as pessoas se pegam nessa parte, tá vendo? Se pecar já era. Mas a pessoa está fazendo isso voluntariamente. Ela não quer mais saber da salvação. Então só espera ela o quê? Juízo. Tá? Verso 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E quanto maior o castigo cuidais vós, será julgado o merecedor daquele que pisar o Filho de Deus. Se tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, da mesma forma que acontecia no passado, vai ser passado por um juízo novamente naquele grande dia. E aí eu vou para o verso, capítulo 11, que aí ele vai falar justamente da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então o que é fé? É aquilo que eu estou esperando, eu não sei o que vem, porque eu também não vejo. Acontece espiritualmente. Porque por ela, antigos alcançaram o testemunho. E outra coisa maravilhosa, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, esse mundo está dizendo também como cosmos. Quer dizer, ou universos. Então quer dizer que são vários universos criados por Deus. Só o pensamento, depois a gente fala mais. Capítulo 11 ainda, verso 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Isso é questão de Moisés, ou seja, Moisés quando aceitou, ele também viu o invisível. Ele creu pela fé. E hoje nós? Cremos pela fé também. Capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resisti até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Você tem passado por correção? Então suporte. Porque você é amado. Filho, é amado. Verso 8. Mas se estais sem disciplina, de qual todos são feitos, participantes sois então bastardos e não filhos. Então se eu recebo afronta, se eu recebo perseguições, se eu passo por luta, eu posso estar sendo exortado por Deus. Então o que eu tenho que fazer? Agradecer. Por quê? Porque eu estou sendo tratado como filho. Eu tenho correções, tem que ser feito. Capítulo 13. Permaneça o amor fraternal.
Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, entenderam? Sem riqueza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Você pode passar por situações difíceis, mas Deus jamais vai deixar de você e jamais vai te desamparar. Lembrai dos vossos... E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suportais a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi, sabendo que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes, todos os santos, os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Para falar de Timóteo, né? Não foi Timóteo, né, que escreveu, né? É. Mas ele falou do Timóteo, então vamos falar que foi. Amém? Amém. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje. Ele faz milagre ainda hoje? Glória a Deus. Ele faz acontecer coisas ainda hoje? Sim. Ele ainda pode nos exortar? Sim. Pode ainda dar uma chimatadinha? Sim. Né? Uma varinha? Sim. É vara de martelo, né? Correção? Glória a Deus. Mas é Amém? porque ele Então ama, vamos né? orar, vamos agradecer. Dúvida? Essa. Se possível, passo para os irmãos, já leiam o Apocalipse. Tá? Leiam. Para que quando a gente parar para analisar, vocês possam já ter uma certa noção daquilo que nós vamos estar falando. Tá? Tentem ler, pelo menos. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre as cartas dos outros, né? Que é Tiago, Pedro, João e Judas. Então nós vamos falar sobre essas cartas. Tiago, que é irmão de Jesus, e Judas também, que é irmão, e Pedro e João, né? E são os apóstolos aí que deixaram também os seus escritos, tá? Amém? Amém. Então daí eu espero encerrar para a gente já começar o Apocalipse. Oremos a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, bendizemos a ti, Senhor. Rogando, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, nos ajuda a cada dia a fazer a tua vontade, a buscar a tua presença e cada vez mais fazer aquilo que tu queres, Senhor. Nos ajuda em tudo, Senhor, nos orienta, Senhor, e que em tudo possamos aprender da tua palavra. Guarda os teus servos em paz, abençoando, guardando, ajudando, Senhor, para que tudo possam fazer aquilo que tu queres. E tudo pedimos e agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.